O cacaueiro é originário das florestas tropicais e úmidas da América do Sul. Seu fruto, a vagem do cacau, contém sementes chamadas grãos de cacau. Por volta do final do 4º milênio a.C., a árvore é domesticada na cultura Mayo-Chinchipe. O grão de cacau então segue rotas comerciais e chega à costa do Pacífico, onde é consumido como bebida na cultura Valdívia. De lá, ele continua a se espalhar para o norte até chegar à Mesoamérica. A árvore é domesticada lá e o grão de cacau se torna um elemento central na cultura olmeca, embora seu papel preciso e método de consumo permaneçam desconhecidos. Em todo caso, o que os olmecas chamam de cacaua se espalha pela Mesoamérica até chegar aos maias. Estes últimos secam os grãos de cacau ao sol, torram-nos e depois moem-nos em uma grande pedra aquecida para obter a pasta de cacau. Essa pasta é misturada com água, farinha de milho e ocasionalmente com pimenta ou baunilha para criar uma bebida sagrada que é consumida durante ritos religiosos e festividades. O grão de cacau se torna tão valioso que é até usado como moeda. Mais a oeste, os astecas consideram o grão de cacau um presente dos deuses. No entanto, como a árvore de cacau não cresce em suas terras devido às suas condições áridas e de alta altitude, eles têm que importar grãos que são raros e caros e, portanto, reservados principalmente para a elite. Os astecas preparam uma bebida fria, amarga e temperada que eles chamam de chocolate, com chocole significando amargo e atl significando água. Como a bebida é considerada estimulante, os guerreiros podem bebê-la antes da batalha. Durante suas conquistas, os astecas notavelmente impõem um tributo ao grão de cacau em regiões onde o clima permite o cultivo de cacaueiros. Em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas. Em algumas de suas várias viagens, ele obtém grãos de cacau, mas não percebe sua importância ou valor. Foi somente em 1519, quando o conquistador Hernán Cortés chegou a Tenochtitlan, a capital asteca pela primeira vez, que os europeus entenderam a importância do chocolate, que é traduzido para o espanhol como chocolate. Após a conquista do Império Azteca, os grãos de cacau foram importados para a Europa. No entanto, a princípio, os espanhóis não apreciam o amargor dessa bebida exótica. Alguns então têm a ideia de adoçá-la adicionando açúcar, canela ou mel. O chocolate quente rapidamente se torna altamente desejado e se transforma em um produto de luxo reservado às cortes reais europeias e à aristocracia. Enquanto isso, alguns médicos e farmacêuticos começam a usar o cacau para fins medicinais. No século XVI, nos Países Baixos espanhóis, surgem tensões religiosas entre católicos e protestantes, levando à independência da República dos 7 Países Baixos Unidos. Mercadores protestantes e judeus de Antuérpia fogem para Amsterdã. Com o forte conhecimento das rotas comerciais marítimas, eles estabelecem empresas que rapidamente dominam o Oceano Índico às custas de Portugal e entram nas Américas sem o consentimento da Espanha. Eles se estabelecem em particular na ilha de Curaçao, de onde expedições viajam pelo rio Yaracuí para comprar grãos de cacau de populações locais. Mais tarde, eles obtêm permissão da Espanha para estabelecer um posto comercial na foz do rio, permitindo que pessoas de toda a região troquem suas colheitas de cacau por tecidos, vinho e pimenta. Os holandeses dominam o mercado de cacau, especialmente porque a árvore do cacau é uma planta frágil e difícil de domesticar, levando outras potências europeias no Caribe a favorecer culturas mais fáceis, como a cana-de-açúcar, café e tabaco. Ao mesmo tempo, na Europa, a Revolução Industrial cria oportunidades para a invenção de novos e muito mais eficientes moedores mecânicos, permitindo a produção, sem esforço, de maiores quantidades de pasta de cacau de maior qualidade. Em 1828, o holandês Conrad van Houten cria uma prensa hidráulica tão eficaz que consegue extrair toda a gordura dos grãos, que é chamada de manteiga de cacau. Van Houten então tem a ideia de misturar a parte sólida restante, conhecida como cacau em pó, com sais alcalinos, tornando-a fácil de dissolver em água ou leite para beber. Em 1847, a empresa inglesa Frey Sons descobre uma combinação ideal de cacau em pó, manteiga de cacau e açúcar para criar a primeira barra de chocolate sólida. Em 1857, em Bruxelas, o farmacêutico suíço Jean Neuhaus teve a ideia de cobrir seus remédios de sabor amargo com chocolate. Seus descendentes mais tarde substituiriam o remédio por creme e inventariam o praliné, que se tornaria uma iguaria nacional. Na Alemanha, a empresa Jorge Timoso vendia um chocolate semissólido feito com leite de burra desde 1839.
Em 1875, o chocolatier suíço Daniel Peter aprimorou a receita substituindo leite de burra por leite em pó, uma invenção recente de seu compatriota Henri Nestlé. As barras de chocolate ao leite rapidamente se tornaram um sucesso fenomenal. 4 anos depois, outro chocolatier suíço, Rudolf Lindt, acidentalmente descobre um novo método de produzir uma pasta de cacau mais suave e cremosa. O chocolate agora é transformado e consumido de inúmeras maneiras, e a demanda explode na Europa e nos Estados Unidos. Em termos de produção de grãos de cacau, a América Latina luta para atender a demanda, especialmente porque a Venezuela e o Brasil estão gradualmente se afastando dessa safra frágil em favor do café e da borracha. O Equador se torna o maior produtor mundial de cacau, mas os europeus já introduziram a árvore do cacau nas regiões tropicais da África Ocidental, onde seu cultivo se desenvolve rapidamente, primeiro na colônia portuguesa de São Tomé, que ainda pratica uma forma de trabalho forçado, depois na Costa do Ouro britânica, que mais tarde se tornará Gana, e finalmente na África Ocidental francesa, na atual Costa do Marfim. Em 1936, a empresa suíça Nestlé inventa o chocolate branco, removendo o cacau em pó da preparação do chocolate ao leite. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos incluem uma barra de chocolate nas rações dos soldados. Após a guerra, a produção de cacau aumenta novamente no Brasil. Enquanto isso, na África, Gana, seguido por Camarões, Costa do Marfim e Nigéria, ganham independência e se concentram na produção de cacau para desenvolver suas economias. A produção global aumenta e os preços do cacau caem. Os países produtores então se reúnem regularmente para tentar estabelecer uma política comum e manter altos preços do cacau por meio de cotas e gerenciamento de estoque. No entanto, as negociações falham e os preços do cacau permanecem baixos, especialmente à medida que novos concorrentes surgem na Ásia, principalmente na Malásia e na Indonésia. Pequenos produtores enfrentam dificuldades crescentes, enquanto, por outro lado, 4 gigantes da indústria alimentícia dominam o mercado de chocolate: Mondelez, Mars, Nestlé e Ferrero, que juntos respondem por metade das vendas mundiais de chocolate processado. Hoje, cerca de 5 milhões de toneladas de cacau são produzidas anualmente. A África sozinha produz 70% do cacau do mundo, com a Costa do Marfim e Gana liderando por uma ampla margem. No entanto, esses países são frequentemente criticados pela exploração infantil na agricultura de cacau. Em termos de consumo, enquanto os Estados Unidos são o maior importador de chocolate do mundo, a Europa é o continente com maior consumo per capita de chocolate, com Suíça, Áustria e Alemanha liderando o ranking. Finalmente, dos 115 bilhões de dólares que o mercado de chocolate representa, apenas 5 a 7% vão para os produtores.